por favor, somente o versículo 34. Marcos 15, 34. Diz a palavra do Senhor: a hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, leia comigo: Deus meu, por que me desamparaste? Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado, ó Deus, pelas santas escrituras. Obrigado, ó Deus, por tão glorioso texto que temos acesso, Senhor. Que privilégio, ó Deus. Que privilégio, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado. Que o meditar do nosso coração seja agradável a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o seu lugar, não feche sua Bíblia. Estamos diante daqueles textos, eu faço questão de dizermos mais uma vez todas as palavras da cruz, todas as 7 palavras, as 7 sentenças proferidas na cruz. Primeira sentença: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Segunda sentença: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nem eu dando a palavra inicial. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Terceira palavra da cruz: mulher, eis aí teu filho. Quarta palavra da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Quinta palavra da cruz: tenho. Sexta palavra da cruz: amém. E a última palavra da cruz, sétima palavra da cruz: Pai, em tuas mãos te entrego o meu espírito. Aleluia. As 7 palavras mais gloriosas, as 7 palavras da salvação, as 7 palavras do Calvário, as 7 palavras que nós não podemos perder de vista jamais. O apóstolo Paulo declarou: longe de mim esteja gloriar-me a não ser na cruz. Então, como podemos esquecer essas palavras? Não podemos esquecer, porque elas são a nossa glória. É a nossa glória que está em jogo. É a glória da igreja. É a glória do povo de Deus. A nossa glória está na cruz. A nossa glória está nas palavras que foram proferidas na cruz. A nossa glória está no sacrifício que foi oferecido pelo Cordeiro Santo de Deus naquele Calvário. Então nós não podemos esquecer jamais essas palavras. Precisamos lembrar delas, se possível lembrar delas todos os dias. Pensar em cada uma delas todos os dias. São as palavras de glória para a igreja. Onde está a nossa glória são nessas palavras. Que maravilhoso. Estamos lendo aqui em aramaico, hebraico, Eli, Eli, lama sabachthani. Mas, só para que fique bem claro, aqui em Marcos escolheu e escreveu as palavras que seriam Eli, Eli. Ele escreveu Eloi, Eloi. Ele tratou de toda a sentença em aramaico, mas Eli, Eli seria em hebraico. Marcos colocou a sentença completa, como ela foi de fato dita, porque a sentença foi dita em aramaico. Era um código. Nós estamos diante de um código que foi dado para os seus. Você lembra quando João disse isso? Os seus. Quem são os seus? São os judeus naquelas circunstâncias. João disse: ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, não o receberam, não fizeram caso dele. Ele veio para os seus e por isso ele está proferindo essa palavra, essa sentença em aramaico, para que ficasse claro. E não é à toa que ele diz em aramaico. É para que somente aquelas pessoas que têm anseio pela palavra de Deus, que desejam conhecê-lo melhor, ele está dando essa palavra exclusivamente para estes. Eu quero que você faça algo quando você estiver meditando na palavra de Deus, se não hoje ainda, amanhã. Você leia novamente
o Salmo 22, e você vai verificar que o salmista está dizendo ali que o socorro do Senhor é para os que o temem, para os que o buscam, para os que têm sede pela sua presença, para os que dependem dele. Ou seja, não é para todos. Não é para todos. Não é para o povo que está dentro das igrejas, dentro das congregações e não quer nada com Deus. Não quer compromisso com Deus, não quer se negar, não quer tomar sua cruz, não quer seguir Jesus. Essas palavras não são para essas pessoas. Esse código, por isso é dito na língua antiga, na reforma ortográfica hebraica antiga, lembra-se da semana passada? Por isso é dito dessa maneira. É como uma parábola, é como um código, é uma história que está sendo contada, é uma palavra destinada a um grupo exclusivo, o grupo dos que o buscam, o grupo dos que o temem, o grupo dos que o glorificam, o grupo dos que dependem dele, o grupo dos que gritam: Deus meu, por que me desamparaste? O grupo dos que pedem socorro do Senhor. Não é o grupo dos que estão perdidos em si mesmos. Não é o grupo dos amantes de si mesmos. Não é o grupo dos que estão perdidos dentro da igreja. Do grupo que não quer compromisso nenhum com Deus. Não é com esse grupo que Deus está falando. Leia o Salmo 22. O socorro do Senhor, o amparo do Senhor, a salvação do Senhor não é destinada àqueles que não buscam. Não está sendo oferecida àqueles que não querem compromisso. A salvação do Senhor está sendo destinada para aqueles que querem compromisso. Então, se você brinca de igreja, se você brinca de congregação, se você brinca com as coisas de Deus, se você brinca de oração, se você brinca de louvar, se você brinca de jejuar, se você não sabe nem o que é isso, se você não tem o menor temor pelo Senhor, essa palavra não é para você. Essa palavra não é para você. Não é para aqueles que não reconhecem os códigos de Deus. Não querem saber dos códigos de Deus. Não querem saber o que significa Eloi, Eloi, lama sabachthani. E olha, vou te dizer mais uma coisa. Essa tradução aqui não está nem muito certa. Porque se tentou colocar em língua portuguesa uma língua arcaica, uma língua antiga. Eu estava vendo por um homem judeu, um hebreu mesmo, que conhece o aramaico, e ele falou de um jeito que eu não conseguiria nem reproduzir, mas era mais ou menos assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eu falei, opa, falou em línguas estranhas. Para mim foi quase uma língua estranha. Lama sabachthani. Eu falei, caramba, o que ele disse aí? Tentei repetir o mesmo áudio 3 vezes, botando aqui no meu ouvido para entender a palavra. Não consigo não, meu irmão. Mas, de fato, isso não tem importância. É bom saber, é bom entender isso, é bom decifrar esse código que é decifrado dentro da própria palavra para os que buscam. Para os que buscam. Esse código era muito compreensível, era inteligível, eles entenderam, mas para quem não busca, não tem o menor sentido. Eu quero que você faça isso. Leia o Salmo 22 e você vai entender que o socorro do Senhor não é para todos. É para um povo exclusivo, é para um grupo exclusivo, para uma nação santa. O que é uma nação santa? Uma nação separada, uma nação que se separa, uma nação que se purifica com Deus, que busca santificação.
Então não é para todos. Leia o Salmo 22 que você vai entender isso. Mas eu quero tratar aqui hoje contigo de a resposta. A resposta para esse questionamento que foi levantado no Calvário. Deus meu, por que me desamparaste? E para isso eu gostaria de ler alguns versículos contigo, mas eu quero situar você numa questão. O bispo Roberto, no seu livro 7 Dias, 7 Palavras, ele fez questão de pontuar duas questões, de trazer uma resposta bíblica para duas questões que se desenrolam ao longo de gerações e gerações, que estão buscando uma resposta para o que está se dando aqui no Calvário. Por que o Filho de Deus, nessa única e exclusiva situação e circunstância, ele chama o Pai de Deus e não de Pai? Por que se deu isso? Por que essa palavra? E a palavra grega para desamparaste, porque me desamparaste, a palavra é um pouco mais forte. Quero te dizer algo assim, é muito importante saber isso e entender isso. A palavra de Deus não tem erro algum. Não há erro nas Escrituras. A palavra de Deus é inerrante. Mas algumas traduções bíblicas, a tradução é feita pelos homens. E em algumas circunstâncias os homens tentam trazer palavras que fossem melhor aplicáveis naquela circunstância. Você sabe que a tradução bíblica são antigas, as traduções bíblicas. João Ferreira de Almeida, o português João Ferreira de Almeida, traduziu a Bíblia há muitos anos atrás, há séculos atrás. A tradução tentou-se colocar as melhores palavras possíveis, mas algumas delas fogem dos escritos originais. Por exemplo, a palavra desamparaste no grego, lembra, a Bíblia foi escrita em aramaico, hebraico e grego. Hebraico, aramaico e grego. A palavra em grego para desamparaste é abandonaste. A palavra fica mais forte. Desamparo pode ser uma tentativa de se suavizar. E aí a expressão se chama eufemismo. Uma tentativa de não trazer uma palavra tão dura, porque a palavra abandono poderia causar um certo impacto, mas na verdade nós deveríamos ter as palavras originais traduzidas do original mesmo. As palavras são mais duras, o fato é mais agravante. Então, por isso deveria se colocar a palavra mais dura. Então, não é um erro aqui, mas suavizar a palavra abandono não foi a melhor substituição aqui, né? Feita para a palavra abandono. Deus meu, por que me abandonaste? Jesus sentiu abandono da parte do seu pai. Foi abandonado. Sabe o que significa ser abandonado? Deixado de lado. É como se Deus, se o pai tivesse virado o rosto, largou Jesus ali no Calvário, abandonou Jesus no Calvário e disse: eu não tenho comunhão com o pecado e por isso eu não quero nem olhar para você, eu te abandono no Calvário. Primeira coisa que o bispo Roberto tenta responder, e ele faz a tentativa dele, suas teses são para responder por que Jesus chamou o Pai de Deus e por que abandonado. Foi ele mesmo abandonado no Calvário? Foi o Filho de Deus, de fato, deixado de lado pelo Pai, que o rejeitou, que o abandonou, que virou as costas para ele naquele Calvário? Teria sido isso mesmo? Então, nós já estamos, já meditamos nessa resposta, já sabemos a resposta, está lá no Salmo 22. Está lá no Salmo 22, na semana passada nós falamos sobre isso, sobre esse código, mas eu quero que a gente entenda algumas coisas aqui. A gente precisa entender algumas coisas aqui. Por que ele chama
seu Pai de Deus. Qual o sentido de chamar o Pai de Deus? Primeiro sentido, primeira explicação e primeira resposta para isso, porque era a conclusão da palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus encarnada, Jesus é a concretização de toda a palavra de Deus, tanto da lei, quanto dos profetas, quanto dos salmos, porque Jesus é a expressão da palavra de Deus sendo manifestada naquele Calvário. Então, essa é uma resposta, mas há uma outra resposta. Eu gostaria que você desse uma olhada comigo, por favor, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 16. Por favor, vá no capítulo 16. E veja o versículo 32. Como alguém que tem essa quebra, essa ruptura de intimidade, que não chama mais seu pai, a quem sempre chamou de pai, agora chama Deus, e será mesmo que ele teria sido abandonado? Olha aqui uma das respostas para essa pergunta. João 16, 32, você pode ler comigo? Leia junto comigo. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Isso é abandono. Agora, olha o que está na sequência desse versículo. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. E ele está falando isso aqui sobre o Calvário. Ele está prenunciando aqui o que aconteceria no Calvário. Os homens o abandonariam, mas o Pai estaria com ele. O Pai não o abandonaria, o Pai não o deixaria e não daria as costas para ele. Hoje, nós temos muitos homens que interpretam dessa forma, que como o Pai não pode ter comunhão com o pecado, e como Cristo está ali assumindo o pecado, ele rejeitou o seu filho naquele Calvário. Ele deu as costas para o seu filho naquele Calvário. Ele abandonou, ele tinha que fazer isso. Então, ele deu as costas para Jesus. Ele não queria nem ver o que estava acontecendo. O Pai simplesmente abandonou Jesus. Será mesmo? Onde cargas d'água se encaixa esse versículo aqui? Que está enfaticamente dizendo, contudo, ou seja, ainda que todos os homens me abandonem, o meu Pai, o nosso Pai, por causa da obra da cruz, nós podemos dizer assim, o nosso Pai nunca nos abandonará, nunca nos dará as costas, nunca nos deixará. Você pode dizer, aleluia! Você pode dizer, glória ao nome de Jesus! Porque por causa dessa obra que foi feita pelo Filho de Deus, nós somos agraciados, nós somos beneficiados por causa disso. E da mesma forma que Cristo diz, contudo, não estou só, porque o Pai está comigo, nós podemos dizer isso hoje aqui. Aqueles que buscam, aqueles que o temem, aqueles que o amam, aqueles que o glorificam, aqueles que dependem dele, podem dizer, o Pai está comigo. Ainda que todos me desamparem, ainda que todos os homens me abandonem, ainda que eu esteja só, o Pai está comigo. O Pai não me abandona. Contudo, não estou só. Nunca estaremos só. Mas os homens dizem, não, naquele momento Jesus ficou sozinho. Não, naquele momento Jesus ficou absolutamente desamparado, abandonado pelo Pai. E agora eu gostaria de ver contigo o versículo que é utilizado para que seja assim estabelecido esse argumento, que Jesus foi desamparado e abandonado no Calvário. Veja comigo, por favor. Isaías 53.
O evangelista Isaías. O profeta evangelista Isaías, no versículo 10, ele diz, cheio do Espírito Santo, está sendo ali guiado pelo poder do Espírito de Deus, e olha o que ele diz no versículo 10, você pode ler comigo? Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Sabe qual é o grande problema? Levante sua cabeça, levante a cabeça, por favor, levante a cabeça, não leia, não leia, não leia. É de fato para que você não leia mesmo. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é esse que acabamos de fazer aqui agora. É quando nós lemos só uma parte do versículo. Pegamos um versículo e montamos uma convicção inteira dentro de um trecho que não está completo. Se você olhar para esse versículo, você pode usar o argumento e dizer, o pai agradou moê-lo, de fato o pai sacrificou ali o filho, moeu seu filho, ele se agradou de fazê-lo enfermar. Quem fez Jesus enfermar? Foram os homens? Ou foi a vontade do pai? Responda para mim, quem fez Jesus enfermar no Calvário? Foram os homens ou foi a vontade do pai? A vontade do pai. No Getsêmani, Jesus estava tão angustiado que derramava lágrimas e transpirava sangue. Naquela angústia, porque sabia o nível de dor que iria padecer, sabia a tortura que estava por vir, ele diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Que cálice? Aquele cálice. Se possível, passa de mim este cálice. Contudo, acima de tudo, que não seja feito como eu quero, mas que seja feita a tua vontade. Era a vontade do Pai. Jesus foi o sacrifício, foi o cordeiro imolado, o cordeiro pascal, o substitutivo, aquele que assumiu as iniquidades dos homens, precisava ser sacrificado. Para quê? Por quê, meu irmão? Você já parou para pensar nisso? Por que que Deus fez isso? Por que esse tormento tão grande? Por que moer o seu próprio filho? Por que fazê-lo enfermar dessa forma? Para que nós entendamos, preste bem atenção, para que entendamos o tamanho dos nossos pecados, para que nós entendamos que nós não podemos brincar com pecado, para que nós entendamos que os nossos pecados são abomináveis, detestáveis, malditos, destrutivos, para que entendamos que o pecado não é para ser tratado de qualquer forma, é para ser abandonado, lançado mão seja o pecado na tua vida, jogado por terra seja a sua prática pecaminosa, porque ela fez o Filho de Deus ser moído e enfermar no Calvário. E segundo motivo, porque Deus fez seu Filho padecer tantas dores e agonias naquele Calvário. Afinal de contas, Deus não poderia fazer um simples movimento do seu braço e lançar sobre nós graça e redenção? Ele não poderia ter feito isso? O Deus que criou os luminares, o Deus que criou os luzeiros, o Deus que do nada fez tudo existir, o Deus que preencheu toda a terra que era sem forma e vazia, será que Ele não poderia, com um movimento, derramar graça salvífica sobre nós? Não poderia? Poderia. Ele não o fez para que entendamos, para que tenhamos pelo menos o mínimo temor de entender o que é o pecado, o que é quebrar a sua palavra, o que é quebrar a sua vontade.
Primeira questão do Calvário, entender o tamanho da cruz. Ou melhor, perdão, entender o tamanho do pecado. Primeira questão do Calvário é entender o tamanho do pecado. E segunda questão do Calvário é saber que não se negocia a vontade de Deus. A vontade de Deus não é negociável. Senão nós vamos estar aqui negociando fé, mercadejando fé. Venha se você quiser, busque se você quiser, ore se você quiser, louve se você quiser, congregue-se se você quiser. Ame se você quiser a Deus. Ame do jeito que você achar melhor. Se fosse assim. Se fosse assim. Aquela obra ali no Calvário é para mostrar o tamanho do nosso pecado e para entender que o que importa é fazer a vontade de Deus, ainda que morramos, ainda que sejamos torturados. O que importa é fazer a vontade de Deus até as últimas consequências. O que importa é fazer a vontade de Deus ainda que doa, ainda que soframos, ainda que venhamos a padecer. É a vontade de Deus que tem que prevalecer. É a vontade de Deus que tem que prevalecer. Essas são as duas questões principais do Calvário. Mas olha aqui. Os homens dizem que é por causa desse texto aqui que de fato Deus abandonou seu filho, mas só que eles leem só a primeira parte do versículo e esquecem de ler a sequência do versículo. Eu vou ler de novo. Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo fazendo enfermar. Agora, olha a sequência do versículo. A sequência da palavra. A palavra não pode ser lida pela metade. A palavra tem que ser completa, estar inteira no nosso coração. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Meus irmãos, você vê que o momento de dor é a primeira parte, mas a segunda parte é um momento de alegria. O pai jamais abandonou seu filho. O pai jamais deixou seu filho sendo moído, escorraçado, sendo humilhado, envergonhado, sendo abandonado, sendo traído. O pai jamais o deixou ali. O pai, muito pelo contrário, está certamente vendo toda a sua angústia, todo o seu sofrimento, ouvindo o seu choro, ouvindo suas súplicas, ouvindo suas orações. E agora eu quero, não chegamos nem na outra parte, mas eu quero terminar falando algo aqui. Pense nesse exato momento desta sentença, desta quarta sentença do Calvário. Está tudo em trevas. Terremotos. O dia se fez noite, ou seja, estava uma escuridão completa. A terra parecia sentir a dor e parecia estar em harmonia com o seu Criador que está ali sendo torturado. A terra parecia estar sofrendo os tormentos. Agora você imagina, são 3 horas. Isso passa a acontecer em 3 longas horas, uma escuridão, tremores, mas eu acredito que não tenha ficado tremores durante 3 horas, eu acredito que mais um silêncio. E no meio daquela escuridão, e no meio daquela dor, aquelas pessoas estão há 3 longas horas observando todo aquele caos. Sua mãe e as outras mulheres que estão com sua mãe, João está ali. Há pessoas olhando, há pessoas transitando, há pessoas passando. Os soldados estão ali e há um silêncio em determinado momento. Escuridão e silêncio. Parece haver um abandono completo.
parece que agora está o caos. Lembre-se de Gênesis capítulo 1. A terra era sem forma e vazia. E o que havia na terra senão escuridão? Não havia luzeiro, só escuridão, não havia forma, não havia beleza alguma, não havia nenhuma luz para iluminar, era um vácuo total. É exatamente o que está acontecendo no Calvário. Sabe o que Deus está fazendo no Calvário? Sabe o que o Filho de Deus está fazendo ali naquela hora? Recriando tudo. Ele está recriando o que estava quebrado pelo pecado. Ele está recriando, é como um oleiro trazendo forma de novo ao vaso que está quebrado. É como o Criador de novo, no meio do caos, dando forma e vida a tudo. E como ele fez isso? Como que na criação Deus deu forma às coisas, se não pela sua palavra? E o que Jesus faz no meio da escuridão? E o que Jesus faz no meio daquele caos? No meio daquele nada, no meio daquele vácuo, no meio daquele silêncio. Um homem que está em grandes angústias, um homem que está com sede. Não há hidratação na sua garganta. Esse grito é divino. Esse grito é dos céus para a terra. Esse grito é celestial. Esse grito é o irromper da voz de Deus no meio do silêncio da nossa vida. É Deus dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Esse grito é como parece que deve ter ecoado por aquele lugar, aquele lugar da caveira, naquele lugar de morte, naquele lugar de trevas, ecoou a palavra de Deus. A palavra de Deus começa a dar forma e vida a tudo. É isso que está acontecendo aqui. É a palavra saindo da boca do Filho de Deus, recriando tudo no Calvário, restabelecendo tudo, restaurando tudo, reconciliando-nos com Deus. Que glória, meu irmão! Que maravilha! Que maravilhoso! O que Deus está fazendo aqui no Calvário é recriar tudo. É só você olhar Gênesis e você vai entender o que está sendo feito no Calvário. A palavra de Deus, o verbo de Deus se fez carne e agora Ele está realizando toda a obra de reconstrução, de restauração, de salvação. É isso. Aquele grito ecoa até hoje. Há 2021 anos aproximadamente. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Está ecoando pelos séculos, trazendo vida, trazendo restauração, trazendo reconciliação, trazendo paz com Deus, trazendo amparo, trazendo auxílio aos que o buscam. Sabe por que muitos de nós não clamamos mais? Sabe por que muitos de nós não fazemos como aquele cego chamado Bartimeu? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe por que nós não suplicamos mais desta forma? Por que nós não clamamos a Deus mais desta forma? Porque pode ser que estejamos gostando das trevas. Bartimeu era o quê? Cego. Sabia que era cego. Sabia que estava em trevas. Se você está nas trevas, se você gosta das trevas, você não vai mais clamar o socorro de Deus. Você não vai mais buscar a palavra de Deus. Você não vai mais temer a Deus. Você vai gostar das trevas. Você vai gostar do lugar da caveira. Você vai gostar do silêncio de Deus.
você vai se conformar em não mais ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus está aqui. Feche os seus olhos. Aquele que precisa do socorro sempre vai invocar em alta voz. Aquele que precisa de amparo sempre vai clamar em alta voz. Aquele que sabe as consequências do seu pecado, o tamanho do seu pecado, o que é pecado, vai depender de Deus todos os dias da sua vida e suplicar por Ele a salvação que veio do alto, que vem do Filho de Deus. Não se conforme com as trevas. O Filho de Deus, Ele é luz no meio das trevas. Ele põe luz nas nossas trevas. Sua palavra é a luz para as nossas trevas. Deus meu, por que me desamparaste? É o código de salvação para aqueles que estavam nas trevas. Para aqueles que estavam na região do silêncio. Para aqueles que estavam no vale da sombra da morte. No lugar da caveira, no lugar do fim. Ele é o início de tudo. Ele é o começo, Ele é o alfa, Ele é o princípio de todas as coisas, Ele é o fim de todas as coisas, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Oh Deus amado, salva-nos, perdoa-nos, Senhor, tem misericórdia de nós, purifica-nos, santifica-nos, ajuda-nos. Porque nós não conseguimos enxergar os nossos próprios pecados. Precisamos da Tua palavra, pondo luz nas nossas trevas. Precisamos da Tua voz, e rompendo no silêncio furioso dos nossos pecados. A Tua voz, Senhor, acaba com as trevas. A Tua voz, Senhor, faz o morto reviver. A Tua voz transforma as nossas mentes. A Tua voz muda a nossa sorte. A Tua voz é torrente no meio do deserto. A Tua voz é como o som de muitas águas. A Tua voz é tudo o que precisamos, Senhor. Da Tua voz. A voz dos homens vão nos desamparar. A voz de Deus nunca nos abandonará. A voz do Pai estará sempre conosco. Contudo, o Pai estará sempre conosco. Sempre, sempre. Não há solidão para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nunca estaremos só. Aqueles que temem a Deus nunca estarão sós. Ainda que você esteja abandonado dentro de uma sala de hospital, o Senhor está contigo. Ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, Ele está contigo. Sua vara e seu cajado te consolam. Obrigado, Jesus. Obrigado. Senhor, Teu povo seja abençoado rica e abundantemente. Que a graça de Cristo, que o amor do Pai Celeste e que o consolo do Espírito seja sobre cada um dos que o temem, dos que o buscam, dos que desejam a Tua presença. Em o nome de Jesus. Amém. Amém.